Hoje já tá gravando. Eu, sinceramente, tô bem feliz com a escolha que eu fiz de mudar as thumbs pro estilo que elas estão agora, porque isso me dá uma certa liberdade a mais. Não liberdade, né, no caso. Isso me dá uma facilidade a mais na hora de fazer as cenas, as minhas caras nas thumbs, sabe? Porque eu não preciso perder muito tempo cortando a imagem no Photoshop e tal. Você ficar muito tempo cortando a imagem lá e tal, porque, nossa, é chato. Pra vocês terem uma ideia, pra essas thumbs novas, vocês viram que eu mudei o. Eu, né, nas thumbs. Pra essas novas aí, eu tirei 24 imagens pra usar em. Pra ter variedade de thumbs. Pra fazer. A ideia principal era eu cortar. Fazer PNG, né? Dessas imagens. Mas eu fiz 5 imagens em 1 hora. Então, eu decidi fazer simples assim. E é bom porque se eu tiver mais tempo para poder fazer as thumbs, eu posso pegar as próprias partes do vídeo e fazer as thumbs. Isso é uma liberdade muito boa que tem. Mas enfim, hoje a gente tem o quê? Isso mesmo, ó. Combo atômico sobre a RG e Analog Orron. Vamos nessa. Mano, eu realmente tô devendo esse vídeo há bastante tempo. Na verdade, há Ah, mais tempo do que eu deveria, até porque o ponto principal do assunto que eu vou me referir hoje já não faz tanta diferença, principalmente porque atualmente o público geral tá mais do que acostumado com os Analog Horrors. De qualquer aham. forma, eu não tô nem aí. Eu vou fazer esse vídeo do Legal. mesmo jeito, porque a discussão em questão é algo que ainda me persegue sempre que eu vou conversar com alguém sobre o assunto, que no caso é a pergunta: ARG e Analog Horrors são a mesma coisa? Geralmente essa pergunta não surge de forma tão óbvia em uma conversa. Eu vou fazer o seguinte, olha, pra mim, eu vou falar pra mim. Eu não sei se vai estar certo, vamos ver se vai estar certo no decorrer do vídeo. Mas a diferença que eu vejo em ARG e Analog Horror é que a ARG tem muito mais enigmas e muito mais coisas que você mesmo tem que procurar. Analog Horror é o tipo de terror, né, o tipo de horror assim, uma coisa pra te deixar chocado com a visão de um filme antigo, de uma fita antiga, né? E tal. A RG é muito mais sobre enigmas, e Analog Horror é muito mais sobre uma história em um formato antigo. É isso que eu vejo, vamos ver se eu tô certo, né? A maioria das vezes eu me deparei com ela de formas bastante casuais, onde pessoas comentavam ou tratavam dois projetos completamente diferentes, unicamente como ARGs. Nossa, eu E esqueci para o que evitar é. uma longa e chata explicação de que não, os dois não são a mesma coisa, eu preferi apenas continuar o assunto sem dar muita bola. Então, antes da gente começar o momento telecurso, só quero deixar claro que eu uso o termo projeto para generalizar tudo, tanto ARGs quanto Analog Horrors ou sei lá, qualquer outra coisa relacionada a esses dois elementos. Eu dificilmente me refiro a eles como séries ou webséries por pura falta de costume mesmo, não que eu tenha alguma coisa contra qualquer um desses formatos. É só um detalhezinho que não faz tanta diferença, mas eu prefiro não deixar brecha pra maluquinho vir reclamar comigo. De todo modo, depois dessa enrolação, Analog Horrors e ARGs são a mesma coisa? Sim. Não. Existem sim alguns elementos semelhantes entre os dois formatos, porém eles são muito diferentes na sua própria raiz. Para essas diferenças ficarem bem claras, vamos começar pelo qual o nome é mais utilizado pelo público geral, que no caso é o ARG. Não se sabe exatamente quando esse formato de jogo surgiu, mas é comumente considerado que o livro de John Fowles, lançado em 1965, chamado The Meigos, teria apresentado a descrição de um jogo formado por uma sequência de máscaras e enigmas, onde os jogadores de diversas nações são guiados sem perceber por alguém chamado de Mestre das Marionetes. Porém, na realidade, os primeiros traços do que um dia se tornariam os ARGs que a gente conhece podem ser encontrados em uma história chamada As Tremendas Aventuras do Major Brown, escrita por J.K. Chesterton em 1903. Nela é apresentada uma empresa que produz aventuras e as vende para clientes interessados. E tudo bem, eu sei que essa descrição não chega nem perto da feita pelo Fowles, porém ele mesmo teria declarado em uma entrevista que a história de Chesterton fora a principal inspiração para o seu livro The Meigos. O termo ARG, ou ARG, se trata de uma abreviação da palavra Alternate Reality Game, traduzido como jogo de realidade alternativa. Não existe uma forma necessariamente correta de se pronunciar essa abreviação, então se sinta livre para pronunciar da forma que for mais conveniente. Eu digo ARG porque eu já tenho uma dicção deplorável e me pôr para fazer um sotaque americano no meio das frases só ficaria ainda mais difícil para vocês entenderem o que o macaco aqui tá falando. Um ARG é literalmente isso que o nome sugere, um jogo, mais especificamente um jogo
jogo de quebra-cabeças e enigmas. Mas o que Então, realmente acertei? difere esse formato de qualquer outro estilo de jogo ou produção são duas características únicas. A primeira Quais? delas é o TNEG, abreviação de This is TNEG. not a game, e traduzido como Isso não é um jogo. O TNEG se trata da ambientação, ou melhor, o contexto em que os projetos são inseridos. Nele, os jogadores e qualquer outro envolvido precisam ter em mente que a narrativa apresentada ali é completamente real, ou ao menos que esteja ocorrendo em alguma outra realidade paralela à nossa. O ponto principal do TNEG é criar uma sensação de urgência para os investigadores, uma necessidade de exploração e de constante tensão. E para isso ficar claro, eu vou usar alguns ARGs que foram apresentados aqui no canal como exemplo. Em Mon Children, ou Ben Drowned, o TNEG possui um papel muito importante, porque ao considerar que tudo o que estava acontecendo na história era a realidade, os jogadores precisavam ter em mente que se errassem os enigmas ou não conseguissem encontrar uma solução para as codificações, o Ben não só iria acabar matando alguém, como iria tirar deles alguém que poderia ser de grande ajuda para a conclusão da narrativa. Percebe que é óbvio que o Ben não existe e que nada de ruim ia acontecer se os investigadores do nada decidissem abandonar o projeto. Mas era essa sensação de realidade que mantinha os investigadores ativos e determinados a solucionar os enigmas por tanto tempo. Esse fator acaba sendo de total responsabilidade dos jogadores, e isso exige uma pequena dose de suspensão de descrença, até porque na maioria dos ARGs populares é possível perceber a presença de elementos sobrenaturais que no mínimo geram uma sensação de ambiguidade. E isso a gente pode perceber com a presença do Slenderman em Marble Hornets, sendo um dos poucos exemplos contrários a esse padrão o maravilhoso I Know Where She Is, que conta apenas com uma narrativa de sequestro e assassinato. Apesar de eu ter dito que o TNEG era algo de responsabilidade dos investigadores, não teria como os mesmos descobrirem a existência desses projetos caso não existisse uma segunda característica principal de todo o ARG, que é a transmídia. Eu sei que alguns de vocês nunca ouviram esse termo e não sabem o que significa, mas relaxa, é bem simples de entender. Transmídia é simplesmente usar de diversas formas de comunicação para nutrir ou compor um universo. É aquela gororoba de informações e pistas que podem ser encontradas espalhadas pela internet, e eu novamente vou usar o Mon Children como exemplo. Quantos de nós conhecíamos o Ben Drowned, mas não tínhamos a mínima ideia que a creepypasta onde ele é apresentado seria apenas a ponta do iceberg com coisas em sites escondidos, mensagens misteriosas no Twitter, ligações telefônicas feitas diretamente para os investigadores e vídeos no YouTube. Cada elemento que compõe a narrativa do ARG Bom, eu conheci o Ben Drowned no canal do Target Gamer, cara, então... encontrado em partes diferentes da internet. E Mon Children levou isso ao extremo, à medida que em alguns momentos diversas coisas aconteciam ao mesmo tempo em redes sociais completamente diferentes. O uso da transmídia em si é a característica mais importante e mais marcante quando a gente está falando desse tipo de projeto. Afinal, é dessa forma que os criadores acabam desenvolvendo os famosos rabbit holes, ou buracos de coelho, que são termos referentes à pilha de informações espalhadas por eles pela internet, que de uma forma ou outra acaba atraindo o público para se juntarem às investigações. Afinal de contas, tirando algumas exceções, esses criadores não podem anunciar publicamente os seus projetos como sendo projetos, porque isso acabaria retirando a imersão e assim retirando o TNEG da jogada. Então, dessa forma, ao criarem os rabbit holes, esses criadores garantem que alguém vai acabar encontrando seus projetos acidentalmente. Agora, listando alguns ARGs bem famosos da internet são I Love Bees, Jack Torrance, This House Has People in It, Port Content, Marble Hornets, Everyman Hybrid e o meu queridinho Nock mais 10. Em resumo, ARGs são... Eu tenho que... do Nock Plus T, mas tem que... eu vou ter que rever o primeiro vídeo, que faz muito tempo que eu vi. Então não lembro o que tem nele. Jogos de investigação, onde os envolvidos precisam se esforçar para decifrar enigmas e resolver quebra-cabeças. E é aí onde está a graça desse tipo de projeto: participar da investigação. Eu vou voltar nesse ponto em um instante, mas por enquanto vamos prosseguir para o próximo tópico desse vídeo, que se trata dos queridos e odiados Analog Horrors. Antes de qualquer coisa, é importantíssimo ter em mente que Analog Horror, ou terror analógico, é um formato de projeto extremamente diferente de ARG. Mas detalhe, ambos não estão necessariamente desconectados um do outro. E calma, eu vou tentar explicar isso com cuidado e de uma forma menos horrível de entender. Quando eu digo que ARG... basicamente, nem todo ARG é um Analog Horror, nem todo Analog Horror é um ARG. e Analog Horrors não são totalmente desconectados, apesar de serem diferentes, eu quero dizer que um ARG pode sim ter elementos presentes em um Analog Horror, ou até mesmo estar inserido em um Analog Horror. Porém, um Analog Horror não pode ser considerado um ARG. E isso se dá por um outro motivo.
O terror analógico se trata apenas de um subgênero do próprio terror em si. E eu tenho em mente que muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar desse termo antes, então eu vou especificar com mais cuidado. No cinema, literatura e até mesmo na música, é comum a gente separar estilos diferentes em classificações denominadas de gêneros. Então quando a gente fala, tal filme é de comédia, esse livro é de fantasia, essa música é de clowncore, sei lá, a gente está se referindo aos gêneros desses tipos de arte. Porém, preste atenção nesse pequeno exemplo. Vamos pegar dois filmes de terror bem famosos e bem clássicos, como Halloween de 1978 e O Exorcista de 1973. Eu sei que tem um espacinho considerável de tempo entre o lançamento das duas obras, porém é possível perceber uma certa coisinha. Ambos certamente são filmes de terror, porém eles não possuem literalmente nada em comum, fora estarem inseridos nesse gênero. Em um a gente tem um assassino fazendo suas confusões e no outro a gente tem uma garota possuída atormentando um padre. E é justamente por essa grande diferença entre as duas obras dentro de um mesmo gênero que foi preciso considerar a existência de outras classificações que fossem ainda mais específicas, e é aí aonde os subgêneros se encaixam. Certo, ambos os filmes que eu citei são de terror e foram feitos para os espectadores ficarem assustadinhos, porém cada um deles está incluído em um subgênero que agrade um certo público em específico. O Halloween é um clássico do subgênero slasher, aqueles filmes clássicos em que um assassino vai eliminando cada um dos personagens apresentados na narrativa, enquanto O Exorcista se encaixa no subgênero do terror sobrenatural, onde a gente tem um fantasma, um espírito maluco fazendo bagunça em um local. O gênero do terror é bem interessante, pois inclui diversos subgêneros bastante diferentes um do outro. Isso se dá pelo fato de que cada pessoa sente medo. Eu acho que essa gravação é falsa, cara. É tipo... A atuação das duas pessoas aí tá até que bem estranha. Você tá muito tempo olhando um pro outro e tal assim. Eu não fico olhando pra TV e tá rolando o filmezão ali muito louco, velho. Eu tô achando que essa gravação é falsa. De alguma coisa, ou se sente desconfortável com um tipo específico de estrutura narrativa. Então é óbvio que os diretores acabam utilizando as características de certos subgêneros para apresentarem suas visões artísticas. Se a pessoa prefere ver fantasmas atormentando uma família, ela assiste um filme de terror sobrenatural. Se a pessoa quer ficar tensa e envolvida em um mistério, ela assiste um filme de suspense. Se a pessoa quer ver corpos sendo mutilados e cortados, ela assiste um filme de terror gore. Essa divisão de subgêneros não tem outra função além de especificar que tipo de produto o espectador está consumindo, justamente porque cada pessoa tem o seu próprio gosto. E esse é um detalhe muito importante que eu vou voltar daqui a pouco. O terror analógico também se trata apenas de um subgênero, ou seja, é um estilo de narrativa com elementos que podem estar presentes em qualquer outro estilo de mídia que não necessariamente seja vídeos da internet. Afinal, até os filmes de found footage, aqueles onde um personagem grava tudo com uma câmera, também pode ser considerado como terror analógico. Mas ok, o que é exatamente esse estilo que todo mundo conhece, mas que todo mundo acaba confundindo com ARG? Então, terror analógico é um subgênero focado em transmitir o terror ou simplesmente apresentar uma narrativa através de tecnologias que refletem a épocas anteriores à nossa, como fitas e VHS, que é a estética mais utilizada nesse tipo de produção. E apesar de ser um subgênero novo, com a quantidade de vídeos de analog horrors que a gente fez aqui no canal, já deve ter ficado meio clara a presença de certos elementos característicos desse subgênero. E esses elementos são a falta de confiança no governo, ou seja, a gente sempre vai ter a presença daquela famosa mensagem de não confio no governo, porque o governo tá mentindo, ou sei lá, o vilão da série tá inserido no governo, sei lá, a gente viu isso muito. Um inimigo invencível, sempre o vilão do analog horror é sempre alguma coisa, né, horrível que não pode ser parada por nada, porque ela não tem rosto, não tem forma e ela é irreconhecível. O horror facial. Aquelas famosas edições com pessoas com um sorriso bizarro, ou sei lá, com a cara completamente escura, só com os olhos, como a gente viu em Mandela Catalog. Enfim, a gente viu muito disso também. E por último, e não menos importante, a ambiguidade do que é o vilão da série. Em outras palavras, a gente nunca sabe exatamente o que é o vilão. A gente sabe que existe um vilão, a gente sabe que ele tá fazendo coisas ruins, mas a gente dificilmente entende o que ele é. Porque, na maioria das vezes, essa é a parte do mistério das séries ou dos projetos. É descobrir o que é aquele mal fazendo o mal. Eu falei mal muitas vezes nessa frase. É claro que também existem diversos outros elementos que se repetem à exaustão nos projetos, tanto que existe uma página inteira especificando cada um desses elementos no site da TV Tropes. Caraca. E quem sabe eu posso até falar sobre cada um deles, apontando em qual séries eles se encontram e como eles se encontram exatamente.
mas isso aí já é outro assunto. Não existe exatamente a presença de analog horrors no passado, justamente porque o subgênero possui a intenção de emular o passado. No entanto, existe consenso geral de que o primeiro analog horror no formato que a gente conhece é o queridíssimo Local 58, uma série antológica de 9 episódios escrita e dirigida por Chris Straub, lançada entre outubro de 2015 e novembro de 2019. Local 58 é importantíssimo para a própria existência do subgênero, por ser basicamente a espinha dorsal de todas as outras séries que vieram posteriormente. Aqui é possível perceber a presença de literalmente todos os elementos que caracterizam o analog horror. É um projeto que gera tanto curiosidade quanto até dá alguns arrepiozinhos, principalmente no vídeo do Contingency, que me deixa nervoso até hoje. Alguns dos analog horrors mais populares são Mandela Catalog, Walton Files, Monument Mythos e Backrooms de Kenny Pixels. Acho que a esse ponto eu consegui responder com detalhes a pergunta do começo do vídeo. Ambos os formatos possuem características próprias, são muito diferentes na sua base e nem sequer possuem as mesmas raízes. Sim, pode até considerar que o terror é algo bastante presente nos ARGs, mas essa não é uma característica primordial desse formato. Existem ARGs que simplesmente não apresentam elementos que possuem o objetivo de gerar medo ou desconforto, enquanto os analog horrors precisam estar relacionados ao horror. E eu não vou mentir que a minha motivação real para fazer esse vídeo foi perceber o quanto as pessoas costumam misturar ambos os formatos como se fossem a mesma coisa. E eu não me refiro só ao público geral, mas também a canais de notícias profissionalizados como a Screen Rant, que em um artigo citando os 15 melhores ARGs baseados em vídeos, incluiu na sua lista o maravilhoso Gemini Home Entertainment, Local 58 e o Backrooms do Kenny Pixels, 3 dos maiores ícones de terror analógico e não de ARGs. De todo modo, eu espero ter ao menos clareado um pouco a cabecinha dos seres vivos que ficaram até o final do vídeo. E, por favor, parem de pedir o Smile Tapes. Então, camaradinhas, desculpa te interromper aqui no meio do vídeo, ou seja lá onde o Sourá coloca esse aviso, mas eu só queria falar um pouquinho faz Smile Tapes sobre o nosso servidor no Discord, o nosso queridíssimo servidor que está contando com uma staff nova, com coisas novas, muita coisa nova acontecendo e muitos eventos novos rolando, sério mesmo. Eu apareço por lá, se tu quiser falar comigo, eu geralmente tô lá por 1 hora mais ou menos. Eu apareço todo dia lá, se tu quiser falar alguma coisa, sei lá, me xingar ou sugerir que eu faça algum vídeo, aparece por lá e... Olha só, é Thales sem H. Eu pensava que era Thales com H. interage com as pessoas. Tem um evento Você pode xingar o Thales e pedir por Smile Tapes. Se você pedir Smile Tapes no servidor do Discord, é ban. agora com relação ao nosso 1K de membros, que eu não sei se ainda tá rolando até o lançamento desse vídeo. Não. Mas, caso ainda esteja, sério, vale muito a pena dar uma olhada lá, porque ele conta com uns prêmios muito interessantes. E a esse ponto eu já deve ter feito também uma postagem na aba comunidade com relação a esse evento. Sério, o servidor é meio maluco, as pessoas são bem malucas lá. Então, se tu for entrar, não se assuste, todo mundo... Maluco, eu fiquei acho que 1 mês interagindo no servidor. Eu já, naquele rankingzinho da Lorita de pessoas mais ativas no server, né, de XP e tal... Eu agora tô level 4? Eu acho 5... Não, 5 ou 6, não sei. Tudo é muito gente boa e a gente vai te receber de braços abertos. De 100 membros, não sei. Basicamente é isso. Pode continuar com o vídeo. Então, antes de fazer os agradecimentos, eu só queria aproveitar esse momento aqui pra pedir desculpa por não ter conseguido produzir nada nas últimas 2 semanas. Sério, foi uma enxurrada de problema e de coisa acontecendo. Tipo, as férias acabaram, eu voltei, eu comecei o segundo semestre com um bocado de coisa pra fazer. E pra melhorar tudo, semana passada o Sourá ficou sem internet. Ou seja, ele não podia editar nada e eu não tinha tempo pra editar nada. Então, é justamente por isso que a gente tá lançando só agora esse vídeo curto, que deveria ter sido um extra, tá ligado? Então, simplesmente não tinha o que a gente pudesse fazer e a gente acabou ficando sem nada. Ah, e é claro, desculpa por isso. Aliás, outra coisa que eu também queria apontar é que na semana passada, se eu não me engano, no final de semana passada, eu não lembro quando foi exatamente, eu fiz uma enquete na aba comunidade com relação, pedindo pro pessoal escolher qual vídeo, qual série do canal teria uma sequência, né? Eu coloquei lá umas opções, só que eu fui completamente idiota e coloquei a série das Backrooms do Kenny Pixels, tá ligado? Sendo que não tem coisa suficiente pra fazer um vídeo. E o pior de tudo é que a porra do Backrooms venceu. Tipo, nego votou sem nem pensar que não dá pra fazer um vídeo só sobre aqueles 2 videozinhos lá, tá ligado? Precisa de mais coisa. Geralmente, com relação a Backrooms e até mesmo a
Mandela Catalog, eu prefiro esperar até ao menos 5 vídeos. Ou se for pra fazer só com 2 ou 3 vídeos, os vídeos têm que ser... Os vídeos originais, no caso. Tem que ser, no mínimo, grande o suficiente ou terem informação suficiente, o que não é o caso dos 2 episódios lançados lá das Backrooms. Então, pra não ter que ficar esperando até vir... Eu vou fazer o seguinte, eu vou logo fazer o vídeo do que ficou em segundo lugar, que no caso foi o do Misterioso Poço de Carne, que é a nossa queridíssima minissérie documentário que tá no meu coração. Sério, eu tô com muita saudade de fazer vídeo sobre ele e eu vou aproveitar a oportunidade. Então, tem que ver também esse vídeo. Tem muito vídeo que eu tenho que ver dele. Vídeo relacionado a Backrooms, vocês já sabem qual que é o motivo. Agora, parando de falar e passando pros agradecimentos, eu queria agradecer profundamente aos nossos membros de platina que começaram nesse segundo semestre, que no caso são os nossos queridos Muni, que eu não sei quem é uma pessoa nova. Muito prazer, Muni. Muito obrigado por apoiar a gente no Pombíssimo de Platina. E também ao nosso camarada Murilo Lobos. Sério, pra quem não sabe, o Murilão, ele tem um canal de react onde ele faz lives e fala de Pokémon. E ele é muito gente boa, sério. Ele às vezes vai lá no servidor do canal pra maluco fazer, tá divulgando o canal. memes com a gente, entendeu? E ele é um cara muito gente boa e as lives dele são bem divertidas de assistir porque ele é bem malucão. Eu tô tempo pra fazer live. Tem que voltar seguro, eu vou voltar seguro pra fazer live. E por agradecer aos membros de Platina, eu também tô agradecendo a todos os membros do canal, porque, sério, nenhum de vocês precisava continuar apoiando a gente, né, monetariamente, mas a gente agradece do fundo do coração pelo apoio, sério, agradece muito mesmo. Muito obrigado por tudo e a gente não sabe nem como, né, agradecer. Obrigado. Então, antes da gente acabar, eu queria agradecer profundamente também ao Sourá por ter editado esse vídeo da melhor forma que ele tinha falado. Ele tinha falado, pô, eu botei o pombo de platina naquele valor porque não era pra ninguém. Não era pra ninguém apoiar no pombo de platina. E tem uns 7 apoiadores de platina. Devido às condições dele, né? Sem internet, com computador Sourá manda muito, Sourá. E eu até agradeceria o Raiken se ele tivesse revisado esse roteiro, mas não foi o caso, porque ele também teve problemas de, né, conexão. Então... Todo mundo com problemas, eu tive que me virar sozinho aqui, mas muito obrigado a todo mundo que tá apoiando a produção do canal. Então basicamente isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Muito obrigado pelo apoio. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Eu espero que as coisas voltem ao normal. Tá. Bom. Ai, caramba. Bom, então, gente, é isso. Espero que ter gostado deste videozinho aí. Só explicando meio que a diferença mesmo, né? E tal. Eu não tava tão errado. Tão errado assim. Tinha mais coisas, mas não tava tão errado, né? A RG é mais enigmas e a Analog Horror é mais terror com temática antiga, né? Meu cabelo não é bonito. Mas, bem, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Pombo Atômico que tá aparecendo aqui do lado. E... Bem, isso aí. Tchau, tchau.